O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Esse evangelho de hoje nos mostra o momento em que o anjo aparece a Maria para comunicar que ela será a mãe de Jesus. Ontem, nas celebrações, já fiz uma pequena referência a esse texto. É o começo já do fim, né? Porque o começo de tudo é quando Deus promete mandar alguém para resgatar a humanidade, tirar do pecado. E agora então já é essa promessa que começa a ser cumprida. Quando Deus, já tendo escolhido alguém para ser a mãe de seu filho, precisa comunicar. Como que eu posso nomear alguém para exercer uma função se eu não comunico? E depois eu falo, você não está fazendo a sua parte, mas era para fazer? Então Deus manda o anjo para comunicar a Maria, que ela tem essa missão. E nesse diálogo, certamente, entre Maria e aquele que é o enviado de Deus, certamente muita coisa vem ao coração de Maria para ela perceber quão grande ela é diante de Deus. Porque ela era apenas uma serva. A decisão de Maria era não se casar para ter filhos, para que pudesse dedicar a sua vida ao serviço no templo. Nós temos muita gente que se doa no serviço da igreja, seja na própria igreja, estrutura material, a limpeza, higienização, lavagem das peças, das roupas. Temos aquelas pessoas que se doam no serviço às pastorais, nas organizações de conselho e tudo mais.
Claro que a realidade era diferente, mas Maria pensava um pouco assim, servir a Deus no templo. E é claro que Deus queria uma pessoa comprometida. E Maria já demonstrava esse comprometimento nessa decisão de o servir no templo. E se Deus precisa de alguém comprometida, aí está a pessoa certa. E se eu vejo como um serviço, claro, eu também preciso me colocar a serviço de Deus naquilo que Ele me pede. É o que Maria, então, recebe esta graça, a cheia de graça, transbordando a graça de Deus, exatamente para não só servir ao templo material, mas servir a Deus numa totalidade, na sua vida toda entregue a Deus, sendo mãe, porque quem é mãe sabe disso, quase que deixa de viver a sua vida para viver a vida do seu filho. Tudo que faz, certamente, pelo menos a grande maioria das mães, primeiro pensa no seu filho ou nos seus filhos. E assim se deixa de servir a Deus no templo, vai servir a Deus na sua casa, na sua família. Se ela tinha esse compromisso, o compromisso multiplica, porque não é apenas um templo material, e ainda mais ser o próprio Filho de Deus. Quando Maria questiona, que ela fica assustada, aí vem a palavra bonita do anjo, Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem imporás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Era preciso que ela soubesse aquilo que estava sendo comunicado a ela. E aqui está toda a proposta de ser a mãe deste a quem o anjo se refere. E aí vem aquela pergunta, como se fará? Então ele dá o sinal de Isabel, que está grávida no 6º mês, sendo estéril. Então nós vemos que Deus age em nós, talvez pensando na nossa limitação, na nossa pequenez, e que depois Maria, lá diante de Isabel, que não foi ontem, proclamado, que falou apenas da visita, mas quando Maria entoa o Magnífica, ela diz: Deus olhou para a pequenez da sua serva. Então Deus olha para nós, que não adianta a gente ficar pensando assim: eu sou insignificante, eu não valho nada, eu sou tão pequeno, eu sou uma gota de água no oceano, um grão de areia na praia. Não precisa ficar assim, porque é de grão em grão de areia que se forma a praia, de gota em gota se forma o oceano. Então, das pequenas coisas que nós podemos fazer, Deus pode colher grandes frutos. Então vamos nos entregar a Ele dentro daquilo que nós pudermos, ainda que seja na pequenez. Não podemos cobrar de nós o mesmo que o outro possa fazer. Posso até fazer algo semelhante, mas não a mesma coisa. Mas aquilo que eu posso fazer. A minha boa vontade de compromisso, de entrega, isso não precisa ficar medindo, nem ficar invejando que o outro é mais capacitado. Cada um oferece o que pode. Como depois Jesus vem falar dos talentos, aquele que recebe o pouco não pode enterrar, mas colocar para render. Isso todos nós podemos e devemos fazer. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ajude na nossa vida de entrega a Ele, nos nossos compromissos.